Fala galera, tudo bom? Professor Alex aqui de Geografia com vocês. Agora nesse novo formato, né, de tecnologia nessa telinha aí, já que a gente tem discutido bastante esse assunto em sala de aula. Bom, como vocês sabem, a gente precisa dar continuidade aos nossos estudos, tá? Agora, antes da gente passar para o assunto que a gente vai tratar hoje, eu quero que vocês façam uma reflexão, galera, de tudo que está acontecendo hoje no mundo. Por quê? A gente já estudou bastante em sala de aula sobre o processo de globalização, sobre o processo de como a tecnologia, né, ela cria laços, ela muda as formas de relacionamento do ser humano. Então fica aí uma forma de vocês entenderem, né, um exemplo prático. Vocês estão vivenciando algo que é histórico, né? Lá na frente isso vai constar nos livros de geografia, nos livros de história. Então, para um pouco para pensar sobre tudo que a gente já estudou em sala de aula, né, devido à globalização, ainda mais os aspectos econômicos, né? A divisão internacional do trabalho, como que isso tudo vai afetar a economia mundial. Vale a pena, tá? Agora, é importante o seguinte, que nesse momento que vocês estão de distanciamento social, vocês revisem todo o conteúdo. Quem não fez os exercícios, faça. Quem tem que passar matéria limpa, passa. É muito importante. Eu quero que vocês estejam com o caderno bem organizado. Legal? Bom, vamos partir ao que interessa. Hoje a gente vai tratar de um assunto bem tranquilo, galera. Fontes de energia, tá? Capítulo 7 do livro 1 de vocês. E aí, qual é o objetivo aqui dessa aula? Primeiro, quero que vocês entendam a matriz energética mundial. Tá? Quais são as principais fontes de energia que o mundo tem. Depois, entender aí quais são as vantagens e as desvantagens das diferentes fontes de energia. Isso é bem tranquilo, bem bacana também de estudar. E depois, vamos relacionar, né, os aspectos aí dessas fontes energéticas com as questões políticas e econômicas. Tranquilo? Bom, um exemplo clássico para a gente aí é a China agora, né? China vai, devido a esse período de quarentena do coronavírus, né, ela vai cessar, né, vai dar uma pausa na sua produção industrial. Uma das principais fontes ali é o carvão, o petróleo, sobretudo, tá? E isso vai afetar diretamente as políticas econômicas. Por quê? Uma vez que reduza a sua produção, isso vai impactar diretamente na geração de produtos. Como que a China vai exportar os seus produtos, né? Ou pelo menos assim, né? Dar determinados utensílios para outros países que dependem da sua produção. Então isso vai criar um ciclo econômico muito forte que vai afetar a própria política econômica. Tá? De que maneira? Para a produção na China, para a produção também nos países que dependem dos produtos que são produzidos dentro da China. Né? Então entendam que tudo isso é uma forma de entender o dinamismo que o mundo possui. E isso está atrelado às fontes energéticas também. Porque uma vez que cesse a produção, né, cessa também um grande desafio, um grande problema da energia dos combustíveis fósseis que é o carvão, né, e o petróleo, que é o nível de poluição. Os níveis de poluição eles são reduzidos drasticamente dentro da China e dentro da Europa também. Tá? Então isso tudo está atrelado, né, à economia, à política, né, enfim. É isso que eu quero que vocês a todo momento se atentem a fazer esses relacionamentos. Legal? Vamos lá. Bom, galera, como a gente já começou a discutir, o consumo de energia ele está diretamente ligado à economia, né? Como eu acabei de mencionar agora, o caso da China. Porém, teve um momento, em 1970, em que ocorreu o choque do petróleo, né? A conhecida primeira crise do petróleo em 1973. Essa crise do petróleo ela se deu devido a uma guerra que os Estados Unidos vai travar e vai vencer, né, dentro do Oriente Médio, que por sua vez é uma região, né, onde você tem aí os maiores produtores de petróleo do mundo. E eles têm uma organização chamada de OPEP,
né? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Grande parte do petróleo que a gente tem no mundo hoje vem dessa região. E os Estados Unidos, por ter ganho esta guerra, né, o país que perdeu em vingança, ele vai aumentar o preço dos barris de petróleo. Consequentemente, isso vai afetar a economia dos Estados Unidos, porque vai ter que pagar mais pelo barril de petróleo. Então, desde esse contexto histórico da primeira crise do petróleo, né, o assunto de fontes energéticas tem sido tratadas como questões geopolíticas. E aí eu vou mais além com vocês. Digo o seguinte, hoje, grande parte dos conflitos que a gente tem no mundo, tá, dentro do Oriente Médio, sobretudo, né, que é uma região de tensão, se dá em torno dos recursos. Ou pode ser pela água, ou pelo próprio ouro negro, né, como é conhecido o petróleo. Bom, e isso tudo interessa o quê? Interessa o seguinte, uma vez que um país ele tem uma abundância de fontes energéticas, ele pode ter uma abundância também no seu processo produtivo. Então ele pode ter uma potencialidade para produzir cada vez mais. Enquanto que países que dependem, né, de fontes energéticas ou que não possuem uma fonte de energia, né, dentro do seu território, e aí eu posso destacar Cuba, né, que Cuba é uma ilha, Cuba depende de outros países, né, sobretudo de fontes de energia, serão países com características de subdesenvolvimento, né? A economia ali ela vai se dificultar um pouco para se desenrolar. Bom, é interessante a gente destacar aqui a diferença entre uma matriz energética e uma matriz elétrica. Tá? São coisas diferentes. Quando a gente fala de matriz energética, a gente está falando de um conjunto de fontes de energias que estão disponíveis para a economia de uma região ou de um país. Legal? Quando a gente fala de uma matriz elétrica, a gente está falando de um conjunto de fontes que estão disponíveis para a geração da energia elétrica, ou seja, aquela geração de energia que chega até a sua casa. Bacana? Então, uma se refere ao conjunto disponível voltado para a economia, que é a matriz energética, que é o que a gente vai aprofundar aqui. A outra se refere a matriz elétrica, né, se refere ao conjunto de fontes para a geração de energia elétrica. Legal? Então é importante distinguir um pouquinho esses dois conceitos. Mas enfim, o que interessa para a gente é entender a matriz energética, tá? Sobretudo a matriz energética do mundo. Primeiro, vocês com certeza já devem ter ouvido falar disso. As fontes de energia elas são classificadas de duas formas. Ou uma fonte renovável ou uma fonte não renovável. Legal? Agora, preste atenção numa coisa. Por que essa diferença? Porque uma energia se renova, ou seja, ela está todo dia aí para a gente, a outra fonte de energia ela não se renova. Tá? Agora preste atenção. Quando a gente fala de classificação de fontes de energia, a gente tem que utilizar o critério do tempo. Tá? Exemplo, uma fonte de energia solar, que é proveniente do Sol. O Sol aparece para a gente todo dia. Ainda que a gente passa por um tempo nublado, né, o Sol esteja encoberto, ele consegue, a radiação solar ela consegue ultrapassar as nuvens e promover um certo aumento de temperatura. Né? Os seus raios eles conseguem atingir a superfície. Tá? Ou seja, a fonte de energia solar ela está todo dia para a gente. Agora pensa no petróleo. O petróleo ele é um tipo de fonte de energia em que ele vai demorar muito tempo para se renovar. Por isso que ele acaba se enquadrando numa energia não renovável. Legal? A gente vai aprofundar um pouquinho sobre o petróleo. Vamos ver. Bom, primeiro de tudo, como que está a matriz energética mundial? Tá? Tem um gráficozinho aí que eu coloquei para vocês. Isso está no livro de vocês. Tá? Então, eu aconselho que vocês depois busquem lá e fazem as anotações. É um gráfico em pizza. Né? Quando a gente tem um gráfico em pizza, a gente tem uma proporcionalidade de 100%. Tá? Então, é interessante que antes de vocês olharem para o gráfico, vocês olhem a legenda. Tá? Então, a legenda eu tenho diferentes cores que estão sendo representadas nesse gráfico. Então, tá lá. A cor roxa representa o petróleo e o derivado. A cor meio esverdeada, o gás natural, o laranja, carvão mineral, o amarelo, nuclear, enfim, e por aí vai. Tá? O que a gente pode entender desse gráfico aí, consequentemente entender da matriz energética mundial? Que
31,7%, que está sendo representado pela cor roxa, né, é proveniente do petróleo e derivados. Então, o maior consumo de energia no mundo gira em torno do petróleo. Segundo maior consumo, está onde? Está no laranja, carvão mineral. Tá? E o que é interessante é que foram duas fontes de energias muito importantes durante o período da industrialização, né? Das fases da industrialização que a gente já viu isso aí. Então, volta lá para entender as características e as fontes, como que as fontes de energias foram essenciais nesse momento. E aí, por último, e com menor expressividade, a gente pode citar aí essas outras não fontes de energias renováveis, né? E a própria usinas hidrelétricas, né? Que também é um tipo de fonte de energia que utiliza a água. Tá? Então, essa é a matriz que a gente tem no mundo, tá? Utilizando aí o carvão, primeiro o petróleo, depois o carvão, tá? Como o maior consumo no mundo. Bom, entenda o seguinte, quando a gente fala de petróleo, a gente fala que ele é um tipo de energia proveniente dos combustíveis fósseis. O que são esses combustíveis fósseis? Quando a gente fala de combustível, a gente fala de algo que movimenta, né? E fóssil, por quê? Ele tem uma origem mineral, né? Isso tudo é resultado de um processo de decomposição. Decomposição de quem? Dos animais e dos restos vegetais. Isso tudo é depositado na superfície terrestre ao longo do tempo. Aí você tem a atuação da pressão atmosférica e do próprio processo de compactação, né? E, consequentemente, gera-se um óleo, um xisto betuminoso, o que lá na frente vai se tornar o petróleo. Legal? Agora, entenda o seguinte, o petróleo é o principal e o mais utilizado combustível fóssil no mundo, sendo que isso vai gerar aí também diversos problemas ambientais. O clássico, né, é a emissão de gases poluentes, que o petróleo tem no seu processo ali de utilização. E isso tudo vai ter uma consequência muito grande, que é o efeito estufa, né? Com certeza vocês já ouviram falar aí do aquecimento global. Qual é a ideia do aquecimento global? É que a Terra, né, está passando por um aumento de temperatura proveniente do efeito estufa. Efeito estufa que é um processo natural. Porém, com a intensificação dos raios solares, eu tenho um aumento de temperatura na Terra. E isso vai favorecer a dinâmica ali do aquecimento global. Legal? Qual é a grande consequência disso? Prejuízos à saúde humana, dos próprios animais também. Bom, destaquei aqui para vocês um mapa, né, que tem no livro de vocês também, que vai dizer o seguinte, qual é a principal fonte de energia aí que os países estão utilizando. Tá? Então tem o mapa mundi e embaixo está a legenda. Brasil, qual é a principal fonte de energia que o Brasil vai utilizar? As usinas hidrelétricas. Né? Bom, olha lá o Canadá também, usina hidrelétrica, que bacana. Agora olha a Rússia. A Rússia vai utilizar quem? Gás natural. Né? Agora, olha os Estados Unidos. Olha ali o sudeste da Ásia. Olha ali a Oceania. Vai utilizar quem? O carvão. Tá? Então, só para vocês terem uma noção de como que os continentes, né, e os países, sobretudo, estão aí utilizando esse consumo. E aí a gente destaca basicamente os três combustíveis fósseis. O carvão, o petróleo e o próprio gás natural. Tá? E o gás natural é interessante porque ele também vem junto com o petróleo. Ele é um pouco menos mais líquido, mais gasoso, né? E ele fica, sobretudo, em cima ali das reservas petrolíferas. Tá? Ele tem a sua produção junto com os depósitos fossilizados, né? Os restos de animais e vegetais. O carvão tem uma coisa interessante também, que é os níveis, né, de combustão. Quanto mais teor de carbono, mais esse carvão ele vai ter um poder de combustão maior. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, o carvão que a gente, né, utiliza aqui, que tem no território brasileiro, ele não tem alto teor de carbono. A combustão dele é muito baixa. Então, muito do carvão que a gente utiliza, o Brasil também importa. Tá?
Vamos ver aí as outras. Ó, usina termoelétrica, né? As usinas termoelétricas, elas utilizam o carvão, é a principal fonte ali para geração de energia e vai representar mais de 60% de produção de energia no mundo. O que é interessante, né, é vocês entenderem que talvez seja a maior produção que gera mais impacto, né, maior dano ambiental, justamente por utilizar o carvão e emitir esses gases poluentes. Tá? Depois, as usinas nucleares, né, também conhecida como energia atômica e tudo mais. A produção de energia se dá através de uma fricção, né, de um átomo com o outro. Sobretudo o urânio, que é o principal elemento químico utilizado. Tá? Embora alguns consideram esse tipo de energia limpa, tá? Gera-se um lixo radioativo. Então, essa ideia de energia limpa, na verdade, não é totalmente, tá? Porque você, no processo ali, você pode até ter uma energia limpa. Contudo, você tem aí como consequência um lixo radioativo. Bom, as usinas hidrelétricas, né, são as usinas, é uma geração de energia proveniente da água, né? Ou seja, você tem toda aí uma infraestrutura, né, equipamentos em que você tem o aproveitamento dessa água. Sobretudo em rios planálticos. O que são rios planálticos? São rios que, em geral, têm maior queda d'água. Tá? Eles sempre têm uma queda d'água de cima para baixo com uma vazão maior, tá? Ou seja, uma velocidade de água maior. Então, a partir dessa dinâmica aí, natural, é aproveitado para poder gerar-se energia. O que é interessante é que o Brasil é um dos maiores países que utiliza esse tipo de energia, para obter esse tipo de energia. Você também tem Estados Unidos e o próprio Canadá também se destacando na produção de energia com as usinas hidrelétricas. Agora, vejam bem, é uma energia renovável, é uma energia limpa. Primeiro, é uma energia renovável porque você tem ali a água todo dia. Legal? E aí você pensa, o Brasil, que é um país que tem predominâncias de clima úmidos. Se tem clima úmidos, tem grande pluviosidade no seu território. Raras exceções aí de algumas regiões, né, como a região do sertão nordestino, ali e tudo mais. Agora, em geral, predomina-se no Brasil os climas tropicais, que são quentes e úmidos. Bom, então isso vai favorecer que no Brasil se tenha aí grandes obtenções de energias pelas usinas hidrelétricas. Bom, e aí veja, sobre os impactos. As usinas hidrelétricas, elas de fato não geram impacto na sua obtenção de energia. Agora, para se construir uma usina hidrelétrica, é o que vai gerar impacto. Por quê? Eu preciso de grandes áreas para fazer uma inundação. Essas grandes áreas prevê a remoção da população. Olha aí o primeiro impacto social já gerado nesse momento. Segunda coisa uma vez que você inunde esses grandes reservatórios que serão construídos para abastecer as usinas hidrelétricas, você também vai ter uma perda da biodiversidade, uma perda de todo o ecossistema daquela região. Então, esses impactos ambientais, eles também são muito prejudiciais a uma dinâmica da natureza. Legal? Bom, vamos lá. Depois, vamos lá, a usina eólica. A geração de energia eólica, ela é proveniente do vento, tá? Sobretudo das massas de ar. É captado através, né, de umas grandes hélices que são interligadas por geradores. Ela se enquadra em uma energia limpa e renovável. Agora preste atenção numa coisa. Ainda que ela seja uma energia limpa, limpa por quê? Porque não emite gases poluentes. Renovável porque o vento está todo dia aí para a gente. Claro que tem dia com mais intensidade, tem dia com menos intensidade de vento. Tá? Agora, isso também não vai fazer com que ela não gere impactos ambientais. Os principais impactos ambientais que a energia eólica gera é o seguinte, os ruídos ocasionados pelas hélices. Tá? E aí eu já aproveito para indicar um filme aqui para vocês, que é O Menino que Descobriu o Vento. Né? Fala exatamente da geração de energia eólica, é sensacional. Fica aí como recomendação para vocês. Então veja, além do ruído que essa hélice vai gerar, né, você também
tem a instalação dessas hélices, se tiver em rotas migratórias de árvore, né, isso pode causar uma certa morte de inúmeras aves, né? Elas podem ser atingidas por essas grandes hélices. Tá? Outra coisa é a interferência que esse ruído pode ter, né, nas micro-ondas ali, de rádio, televisão e tudo mais. Bom, galera, a próxima é a biomassa. A biomassa é um tipo de fonte de energia renovável. Tá? Por quê? Vejam bem. Primeiro, o que a gente pode entender como biomassas? São restos de matéria orgânica. Tá? Pensa no bagaço da cana, por exemplo. É um tipo de produto que pode gerar uma biomassa. Então, veja, quando a gente fala de renovável, é porque tem disponível aí todo dia para a gente. Além disso, é necessário a própria intervenção do homem. Tá? O que é legal é você entender o seguinte, que a biomassa ela surge como uma energia alternativa aos combustíveis fósseis. Tá? E aí, na década de 70, aqui no Brasil, gerou-se um programa chamado de Proálcool, né? Que era produzir um combustível que fosse alternativa para o petróleo. E por que eu disse década de 70? Porque lembra lá da primeira crise do petróleo em 1973? Né? O Brasil, como alternativa a essa dependência do petróleo, ele vai lançar um programa que é o Proálcool, né? Na tentativa de reduzir essa dependência do combustível fóssil, sobretudo o petróleo. Tá? Bom, vamos lá. É uma energia, a biomassa, né? É uma energia que ela tem relativamente um baixo custo na sua produção, tá? O que também vai induzir uma baixa emissão de poluentes. Até porque você tem variedades de produtos, né? Eu disse aí a cana-de-açúcar, você pode ter do girassol, você pode ter do milho, tá? E por aí vai. Bom, o Brasil ele tem uma posição de destaque, né, na geração de biomassa, até porque você sabe que ao longo do processo histórico o Brasil teve um grande ciclo econômico açucareiro, né, a produção da cana-de-açúcar, e até hoje. Né. Outra coisa são as extensas áreas que a gente tem cultiváveis desse produto. Além disso, a própria dinâmica climática favorece também o cultivo desses produtos. Bom, depois a gente tem as fontes de energia geotérmica. Vejam bem, as fontes de energia geotérmicas são aquela energia gerada, né, através do calor proveniente do interior da Terra. E aí veja, é você aproveitar o alívio de pressão do interior da Terra para se gerar energia. Tá? E aí eu tenho três formas de usar essa energia, que é a utilização direta, as bombas de calor geotérmica e as centrais geotérmicas. Quando a gente fala de uma utilização direta, a gente está falando de uns reservatórios geotérmicos, né, que eles são aproveitados para fornecer esse calor, sobretudo para as indústrias e para outros fins comerciais. Quando a gente fala de bomba de calor geotérmica, a gente está falando de quê? De um aproveitamento da diferença de temperatura, tá, entre o solo e o ambiente. Ou seja, pode fornecer frio, pode fornecer calor, tá? E a partir daí eu consigo ter a geração da energia termal. Depois, eu tenho as centrais geotérmicas. As centrais geotérmicas elas são muito aproveitadas, né, através dos fluidos. Né, dos fluidos geotérmicos, ou seja, da pressão que o interior da Terra vai emanando ali para a superfície. Agora vejam bem, não é em todo o país que a gente tem esse tipo de geração de energia, tá? Até porque é um tipo de geração de energia cara. O que a gente tem aí são países em que tem uma instabilidade tectônica muito grande, tá? Sobretudo ali no encontro de placas tectônicas. Bom, depois a gente tem quem? A energia solar. A energia solar, como a gente já falou aqui, é uma energia proveniente da radiação solar. Tá? E aí é muito comum, vocês com certeza já devem ter visto aí, isso está se popularizando nessa fonte de energia, é colocar aqueles painéis solares em cima de telhados, né? O IFE de Cabo Frio, ele tem lá painéis solares enormes, eu não sei se vocês já
Quem passou por ali já não reparou isso, né? E aí qual é a ideia? A radiação solar atinge esse painel ali ele tem as fotocélulas, né, que vai se aquecendo, e aí depois de se aquecer, todo esse calor, né, vai se transformar numa energia que vai abastecer ali uma central, até que depois isso vai ser distribuído. Isso está sendo muito utilizado para aquecimento de água, né, para fim doméstico no geral, para sua casa, ou a própria indústria também. Tá? Agora, a energia solar tem alguns benefícios. Né? Por quê? Primeiro, é uma fonte limpa, né? A radiação do solar é uma fonte limpa, não emite gases poluentes, e é uma energia renovável porque está todo dia aí para a gente. Agora preste atenção numa coisa, ainda que seja uma fonte limpa e renovável, tá? O processo de captação, a fabricação desses painéis solares precisam ser feitas onde? Dentro da indústria, dentro da fábrica. Tá? E esse processo de fabricação que é o grande problema. Por quê? Você vai ter aí água, você vai ter emissão de gases poluentes, então de certa forma gera-se também um impacto ambiental. Legal? Bom, galera, o que eu quero que vocês entendam dessa aula hoje? Primeiro é entender que a matriz energética do mundo está pautada ali nos combustíveis fósseis, destaque para o petróleo e o carvão. Tá? Entender que essas fontes de energias elas são tratadas como assuntos geopolíticos e isso podem ser motivos para a geração de guerra, por exemplo. Depois, peguem as características que a gente discutiu aqui de cada fonte de energia, o que é e se gera impacto ou não. Legal? Só isso. Valeu? Bom, por hoje é só. Tá? Fiquem atentos aí às próximas orientações dos exercícios e até a próxima. Um abraço.